Muito bem, Full Gas Podcast chegando mais uma vez. Ainda não vamos falar de corrida, porque ainda não rolou corrida de novo, mas em breve vai rolar. E, como sempre, Gabriel Lima virtualmente junto comigo. Gabriel Lima, tudo bem? Tudo bem, Gabo. Como vamos? Vamos bem na medida do possível, né? Semana de corrida, estamos animados. Estamos animados porque é semana de corrida, exatamente. Mas a gente vê aqui, já que a gente teve essa pausa, Gabriel, a gente teve essa ideia juntos aqui de fazer uma divisão aqui, né? Como se fosse a primeira parte da temporada que a gente viu até agora. E a gente vai trazer destaques positivos e negativos, é isso? É isso. Bom, a ideia é a gente fazer top 5 negativo e top 5 positivo da temporada. Eu fiz o meu, o Gabo fez o dele. Nenhum dos dois sabe qual que é o do outro e vamos revelar. Exatamente. Vamos revelar agora. Não é nada combinado, a gente realmente não sabe. Então, a gente prevê aqui momentos divertidos, engraçados, sei lá. Vamos ver. E aproveita e já faz um review da temporada. Exatamente. Vamos nessa aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu já tô rindo antes de a gente começar. Vai ser divertido. Eu vou dar as honras da casa a você, Gabriel. Eu gostaria que você começasse. Eu vou deixar você livre. Por qual? Negativo ou positivo? Exatamente, você que manda. Começar negativo, a gente acaba positivo, acaba good vibes. Tá bom. Tá, eu começo então. Pode começar. Qual é o seu primeiro destaque negativo dessa primeira parte? Eu vou começar de trás pra frente, tá? Do menos negativo, você vai dizer? Do menos negativo pro mais negativo. Tá bom. Eu vou. Antes de começar, eu tenho menções não honrosas. A Aprilia, que eu não coloquei nenhum dos destaques negativos, porque ninguém esperava nada da Aprilia, mas foi muito mal desse ano. Acho que tem um top 10 até agora e não mostrou a que veio, basicamente. Outro negativo para Alex Rins, que eu não coloquei porque acabou se machucando, mas enfim, não esperava um pouquinho mais dele nessa temporada. E também esperava um pouco mais de Ducati, mas a Ducati não entrou também, porque venceu uma corrida e conseguiu aí outros pódios durante essa temporada e ainda pode disputar o título. Mas enfim, meu primeiro destaque, que na verdade é um quinto lugar, é a gerência da Yamaha, né? A Yamaha basicamente está dando uma aula de perdeu um campeonato por enquanto nessas primeiras 5 provas. Começou muito bem nas corridas que nós tivemos em Jerez de la Frontera, o Quartararo vencendo, o Viñales em segundo, o Rossi também conseguiu o seu pódio, mas impressionante como a Yamaha veio mal preparada em termos de motor para essa temporada. O Viñales, vamos aguardar, né? Mas o Viñales provavelmente ele já teve um motor retirado depois da primeira corrida, da disponibilidade, ele provavelmente teve outro, nesse que ele destruiu no Grande Prêmio da Estíria, e ele tem 3 motores aí para terminar o ano, né? Então, 3 motores, muito provavelmente ele vai ter que largar uma corrida do box e aí colocando um motor novo aí nessa disponibilidade. Então, a gerência da Yamaha, que já desde metade de 2017 vem camelando, vem cometendo alguns erros, né? A gente pode falar que teve 3 corridas que a Yamaha perdeu ano passado por falta de velocidade final, né? Que foi exatamente San Marino, Tailândia e Austrália, que são corridas que a Yamaha tinha mais moto, mas perdeu porque o Marques ficou a corrida inteira ali atrás, cozinhando até o momento que ele despachou. E, por exemplo, uma corrida que o Marques largou lá atrás e não teve tempo de chegar perto da Yamaha foi Malásia. Vinhares conseguiu vencer, mas a Yamaha tecnicamente vem deixando muito a desejar já há algum tempo e o quinto lugar é dela. Muito bem. Não da Yamaha, assim, em geral, mas da gerência da Yamaha, desse lado técnico, vem deixando bastante a desejar. Muito bem. Eu não tinha preparado menção honrosa, digamos assim, né? Honrosa ou ali um intermediário. Não honrosa, como você disse, mas agora eu tenho. Vai lá. Porque eu tava na dúvida se este nome ficaria em destaque positivo ou destaque negativo. E não entrou em nenhum dos dois, no fim das contas. Então vai ser uma menção não honrosa. E acho que vai surpreender, talvez você, não sei se só você, mas quem estiver ouvindo, que é o Quartararo. É o Quartararo. Porque o Quartararo, ele venceu as 2 primeiras corridas, beleza. Mas depois disso, onde está Fábio Quartararo? Tudo bem que na Áustria eu entendo que a Yamaha tinha realmente um problema. Historicamente, a Yamaha tem um problema na Áustria por causa da falta de velocidade reta. Mas o Quartararo não apareceu. Depois das 2 corridas na Espanha, o Quartararo não apareceu. E quando você pega, por exemplo, República Tcheca,
o Morbidelli foi segundo com uma moto que não é do ano. E o Quartararo, 7º lugar. Então, eu fiquei em dúvida, sabe? Ele começou muito bem nas duas primeiras, mas parece que quando a primeira coisa deu errado, nada mais deu certo, sabe? Uma descendente. Então, ele teve 2 corridas boas, mas depois não teve bem. E aí ele ficou... Então, a minha menção não honrosa aí é o Fábio Quartararo. É um grande talento, sem dúvida, mas já deu uma oscilada significativa. E é aquilo que a gente já falou em outros programas. Se você pensa num campeonato que tem o Mark Marques, esse desempenho ruim do Quartararo nessas 3 últimas corridas já poderia custar o campeonato. Como o Marques não tá, ele ainda é o líder. Então, aí é uma coisa a se pensar. Agora eu posso dar o meu primeiro destaque negativo? Diferente de você, eu coloquei a Aprilia. Eu coloquei a Aprilia porque, pelo que se prometia na pré-temporada, né? Até pelas palavras, sei lá, do Alex, nossa, é melhor a Aprilia que eu já pilotei. Você começa a pensar, não, a Aprilia, esse ano a Aprilia vem. É o melhor motor que já fizemos, não sei o quê. Não, porque a gente mudou isso na equipe, mudou não sei o quê. E nada, né? Teve bom início de corrida e cai rápido, sabe? Que é o problema que a Aprilia já mostrou em outras oportunidades. Começou uma prova relativamente bem e depois sumia. O pessoal começava a ultrapassar a Aprilia, né? Geralmente o Espargaró. Mas, por exemplo, você vai me corrigir se eu estiver errado, que você é a minha referência de memória. Mas o Iannone andou bem em Phillip Island foi ano passado, né? Isso. No começo da prova. Depois vai sumindo. A Aprilia vai sumindo aos poucos. E esse ano, pelo discurso de todo mundo, parecia que ia ser melhor. E não tá sendo melhor. Então, pelo que se falou, entendeu? Parece que a Aprilia tá mais preocupada, eu vou ser meio corneta aqui, em vender moto, sabe? Porque eles fizeram aí uma versão especial de uma Naked deles, a Tuono, que era pra ter 10 unidades, e agora eles anunciaram que vai ter 30, porque todo mundo gostou da moto e não sei o quê, porque a moto tem, apesar de ser uma Naked, né, não tem carenagem, tem os mesmos elementos aerodinâmicos da moto da Aprilia desse ano, né? Então parece que eles são mais preocupados em fazer moto pra vender. Não que as outras fabricantes não estejam interessados em vender, mas parece que a Aprilia tá mais preocupada em vender moto do que em ganhar a corrida. Então, pra mim, é o primeiro destaque negativo, e eu comecei na mesma ordem que você. Então agora, passo a bola de novo pra você, que agora é o seu quarto de baixo pra cima aí, né, em destaque negativo. Bom, meu segundo, de trás pra frente, é o Paul Espargaró, cara. Eu não gostei do que o Paul Espargaró vem fazendo até agora. Acho, por exemplo, teve o Grande Prêmio da República Tcheca, que ele cometeu alguns erros ele mesmo, por conta de nervosismo, que acabaram resultando naquele acidente com o Zarco. Depois, o Grande Prêmio da Áustria também cometeu um erro no nervosismo e acabou batendo com o Miguel Oliveira. E, sei lá, quando você olha que Binder e Oliveira conseguiram vencer corridas e o Paul ainda não, apesar de ter conseguido uma pole position, acho que ele tá devendo. Acho que ele tá devendo. Quarto lugar aí pra Paul Espargaró. Concordo, era um dos nomes que estavam na minha lista, mas acabou ficando de fora. O meu quarto lugar é o Vinhares. Todo ano, pré-temporada, tá andando bem, é o melhor em todos os treinos, tá entre os primeiros, é uma promessa. E não se realiza. Foi segundo nas duas primeiras corridas, mas depois também, tirando, claro, a Áustria, que a Áustria não Estíria, né, que não foi culpa dele, né, perdeu o freio, mas assim, não se cumpre. Então, pra mim, aí é o quarto colocado aí nessa primeira parte da temporada. Eu vou pegar a carona, que é o meu terceiro lugar, o Maverick Vinhales. O Maverick Vinhales, ele é um cara que eu já falei aqui em episódios passados, ele me lembra muito o Max Biaggi. O Max Biaggi, ele sempre era, no começo dos anos 2000, favorito no papel, um dos favoritos no papel, assim, que podia, é o cara a desbancar o Valentino, e o Biaggi, de fato, fazia uma ou outra corrida que você falava, porra, belíssima prova, tal. No geral, é igual o Vinhales, cara, é o cara que, sabe, chega na hora da corrida, o cara não mostra, sempre tem algum problema, é o pneu, é alguma coisa, sabe, e tem uma hora que você olha e você fala, pô, não é, entendeu, não é. E o Vinhales, ele me lembra um pouco o Biaggi nesse aspecto, sempre treina muito bem, como você falou, mas tem corridas aí abaixo da crítica muitas vezes. Esse ano mesmo tem sido superado sempre aí pelos seus companheiros aí, conseguiu uma pole position, mas Quartararo e Rossi aí, principalmente, eu acho que o Vinhales até agora ele não conseguiu ser melhor em Yamaha em nenhuma corrida, certo? Terceiro lugar aí pro Maverick Vinhales. É isso mesmo, ele não conseguiu ser a melhor Yamaha em nenhuma corrida. Que coisa, hein? Eu fiquei na dúvida, na verdade, quando eu coloquei o Maverick em quarto, eu fiquei em dúvida se ele seria o terceiro ou o que eu vou citar agora, que é o Sr. Danilo Petrucci. Tá abaixo do que eu esperava, sabe? E eu acho que ele tocou o foda-se. Então, vou falar. Sabe? Não vou ficar mesmo? Então, quer saber? Sabe? Tá destemperado, teve
aquele episódio com, com o Alexis Espargaró de ficar bravo, mostrar o dedo do meio, não sei o quê. E tá andando mal, sabe? Então parece que tipo, pra ele tanto faz. Isso mostra meio que uma falta de profissionalismo, sabe? Sim. Faz a sua parte, sabe? Até pra você ter ritmo pro ano seguinte, sabe? Tipo, ele vai pra uma moto que provavelmente vai andar bem ano que vem, sabe? Termina uma história, faz o seu direito, sabe? E eu acho que ele tá tocando foda-se. Então, é um dos meus destaques negativos, é o terceiro aí, Danilo Petrucci. Danilo Petrucci que é meu segundo, na verdade, curiosamente. Na verdade, eu discordo um pouco da tua justificativa. Eu não acho que ele não tá nem aí. Ele tá sob muita pressão, Petrucci, já há algum tempo. E, sincero, a parte de umas 3 corridas no ano passado, ele não entregou. O Ducati meio que trocou o gato por lebre, trazendo o Petrucci da Pramac. Eu estou vendo esse ano a segunda parte do que a gente viu na segunda metade da temporada do ano passado, que é o Petrucci apático lá atrás, sem ritmo para lutar por pódio. Sinceramente, eu tô vendo mais do mesmo do Danilo Petrucci. Eu acho que ele não se acerta. É estranho até uma coisa, Gabo. Se a gente for pegar, historicamente, o Petrucci ele não se dá bem na pista que é a melhor pista da Ducati, que é a Áustria. O Danilo Petrucci nunca foi bem na Áustria. Não dá. Eu acho o Petrucci realmente não podia ficar. Acho que uma combinação muito louca de fatores fez ele subir pra Ducati. Ele até fazia algumas corridas boas de Pramac, mas realmente na equipe de fábrica da Ducati deve muito e bem devendo muito nesse ano. Com a Ducati GP20 é o pior piloto disparado da Ducati, né? Podia até ser substituído antes, né, do final da temporada, porque não tá mostrando, não disse por que saiu de casa ainda. Essa corneta foi boa, hein? Já é meu segundo, já destaque negativo? Segundo pior? Meu segundo pior é o Marc Marques. Pra mim é o Marc Marques. Não soube entender o que tinha acontecido, sabe? Quis forçar. O que você já falou aqui em edições anteriores do nosso podcast. Essa ânsia de querer não somente ser melhor do que os outros, mas de destruir a concorrência, acabou com ele mesmo em 2020, né? Destruiu ele mesmo em 2020, porque ele tá fora de briga pelo título, a gente nem sabe se ele vai correr de novo nessa temporada. Então, essa ânsia dele de... Sabe, ele poderia estar aí na disputa. Se ele tivesse... Ele poderia ter voltado... Poderia voltar agora, ou poderia ter voltado no Grande Prêmio da Estíria, enfim, teria perdido Espanha, Andaluzia, República Tcheca e GP da Áustria. Sabendo como o Marc Marques ainda é um cara que tá acima de todo mundo, ele poderia ter uma chance, de repente, ainda mais com o pessoal aí, o Quartararo indo mal, né, depois das 2 primeiras vitórias, enfim. Pra mim, o Marc Marques é o segundo porque ele poderia ter se respeitado um pouco mais, respeitado o corpo dele. Ele quis provar um ponto que ele não precisava provar, então é uma decepção. Tá aí. Minha maior decepção esse ano tem a ver com o Marc Marques, mas não é o Marc Marques. Eu acho que o Marques fez um milagre, na verdade, na coisa que ele fez com essa Honda, e ao que parece é uma moto muito ruim de se pilotar. Meu destaque principal negativo é a Honda, né? A Honda, por muitos anos, o Marc Marques diferença, e meio que maquiou os problemas que tinha na moto, porque o Marques é um daqueles pilotos muito fora de série que a gente tem na história, que consegue andar mesmo quando a moto não é perfeita. Então eu acho que agora, sem ele, a Honda tá começando a ver que necessita muito do Marc Marques. O Marques, ele tá numa posição agora que eu acho que ele pode pedir o que ele quiser pra Honda, que a Honda tem que dar. Porque se o Marques sai da Honda, e a Honda se colocou nessa posição, tá? Se o Marques sai da Honda, a Honda ela vai passar pelo seu pior momento na história, como está passando agora, né? É a última, a Repsol Honda, o último no campeonato de equipes, né? Tem só 15 pontos, vem muito mal no campeonato de construtores, tá em 5º lugar, né? Tem 26 pontos na frente da Aprilia, né? E a Suzuki, a Suzuki tem 2 motos só, e mesmo foi muito mais efetiva do que a Honda esse ano. Então, a Honda aí, a equipe técnica da Honda, que depositou todas as suas fichas numa galinha só, num cesto de ovos dourados só, de repente o cesto foi... a raposa pegou, né? Então, agora... eles não têm mais não tem mais nenhuma mercadoria e se ferraram agora nessa temporada. Tem o Marc Marques tem que voltar aí o mais rápido possível aí para tentar recuperar isso aí. Nesse a gente concorda. Pra mim, o grande destaque negativo de 2020 é a Honda também. Você já disse praticamente tudo. A Honda veio cometendo uma sequência não uma sequência de erros, mas é a aposta, né? Apostou só no Marques e essas consequências estão vindo.
E até a busca por um outro piloto razoável, digamos assim, que é o Paul Espargaró, foi tarde demais, porque seria um piloto importante nesse momento, que a Honda não tem hoje, é um piloto que possa fazer algo minimamente decente com essa moto que, né, claramente não é boa. Então, concordo com você, é a Honda. A Honda é o principal destaque negativo deste ano. A gente já falou um pouco mais da Honda no outro podcast, né? No nosso último podcast antes desse. Então, sei lá, se você tá ouvindo isso aqui, quer ouvir mais sobre isso, nós falamos na última semana, no nosso podcast anterior. Sobre todos os problemas do presente e possíveis problemas do futuro da Honda, né? Agora, a gente queria terminar, né? Vocês falaram pra gente terminar em alta, né? Terminar num termo positivo. Então vamos começar a falar dos destaques positivos, né? Vai começar também do quinto pro primeiro? Vamos do quinto pro primeiro. Pode começar. Eu queria dar uma menção honrosa aqui a Pecco Bagnaia, que foi a melhor Ducati no grid das 2 primeiras corridas. Todas as corridas que ele participou, que ele classificou, ele foi a melhor Ducati. Mas acabou se machucando, enfim, naquele acidente meio estranho na República Tcheca. É o segundo acidente estranho que o Pecco Bagnaia tem, né? Ele acabou não correndo em Valência no passado, lembra? Aquele acidente na saída do box. Nossa, sim. E esse, ao que tudo indica, foi um erro dele também. Foi um acidente meio bobo. E ele acabou se machucando, mas enfim, quase teria um pódio aí se a moto não tivesse quebrado no GP da Andaluzia. Enfim, mas meu quinto lugar é de Ducati, mas é Johann Zarco. Johann Zarco, apesar do acidente com o Morbidelli, tá? Na minha opinião, não tiro nada do que a gente disse no podcast. Na minha opinião, a culpa foi dele. Ele tinha que ter tomado uma coisa de punição. Mas, apesar disso, ele tem feito uma temporada muito consistente, uma temporada muito... Eu acho que ele tá se reafirmando na MotoGP. Tem feito corridas muito boas em uma equipe que não se esperava nada. A Vintia nunca fez nada na MotoGP, nunca teve um time técnico à altura das outras equipes e com um pouquinho mais de auxílio da Ducati, né? A gente já falou aqui, o chefe de mecânico do Zarco é o Marco Rigamonti, que era o chefe de mecânico do André Iannone, quando o Iannone venceu o Grande Prêmio da Áustria em 2016. Foi até com o Iannone também para a Suzuki, mas está hoje na Ducati. Então, tudo isso tem ajudado o Zarco. O Zarco fez pole position, conseguiu chegar em pódio e fez corridas boas até agora. Fez agora a corrida última na Estíria machucado, mas mesmo assim conseguiu ainda terminar nos pontos. Então eu vou com o Zarco, meu quinto lugar. Muito bem, ele tá nos meus destaques positivos, mas não é o quinto. Eu não tinha nem pensado em uma menção honrosa, mas vou fazer uma rápida. Pra mim, a menção honrosa é o Miguel Oliveira. Começou bem o ano, teve, né, o abandono na Andaluzia, não foi culpa dele, é bom que se diga, né, foi culpa do Binder, mas ele teve a vitória e ele andou bem, tem andado bem, então destaque aí, uma menção honrosa pro Miguel Oliveira. Mas o meu quinto destaque é o Rossi porque, apesar dos 41 anos, não tem sido tão ruim para ele esse início de ano. Se a gente pensar que, né, a Yamaha tem todos os problemas, tal, ele conseguiu um pódio na Andaluzia, abandonou na Espanha, claro, não foi culpa dele, mas quando você pega a Áustria e Chile, ele minimizou o prejuízo. E, querendo ou não, ele não tá tão longe dos líderes. Então, para um cara de 41 anos, tudo bem, Valentino, a gente sabe. Eu acho que tem sido um bom início de temporada, se comparar ainda com os últimos anos. O Valentino tava meio mal, eu diria. Eu coloco ele como um destaque aí. Meu quinto destaque é o Rossi. Maravilha. Meu quarto lugar é do Juan Mir. O Mir vem fazendo a temporada, se eu fiz uma menção não honrosa ao Rins, eu acho que o Mir vem fazendo uma temporada interessante, vem se afirmando aí na MotoGP, poderia ter vencido o Grande Prêmio da Estíria, não fosse a paralisação da corrida, e conseguiu um pódio antes, né, na Áustria. Tudo bem, é uma pista que o Mir, como eu até falei aqui nos podcasts anteriores, né, uma pista que ele anda bem, mas mesmo assim, ele vem conseguindo em sequência algumas performances interessantes. Então eu acho, tô dando esse voto de confiança aí, acho que ele realmente se encontrou bem na MotoGP esse ano. Acho que ainda vai conseguir outros pódios. Acho que a Suzuki tem uma moto para andar bem em outras pistas desse campeonato. Eu estou muito curioso para ver o que vai fazer o Mir. E o Rins também, né? Mas o Mir vem me surpreendendo um pouquinho nesse início de ano. Boa menção. Ele passou brevemente pela minha mente nessa hora de montar os destaques, mas acabou ficando para trás. Se o Vinhales não tivesse seguido a recomendação da Brembo, né, de usar um material novo no Grande Prêmio da Estíria, que o Mir também não seguiu, né? Mas aí o Vinhales teve problema de freio e o Mir não. Enfim,
circunstâncias que acabam, né, determinando o destino de uma prova, de um piloto numa prova, enfim. Meu quarto lugar é um nome que você citou aqui já, mas que eu coloquei como quarto lugar, o Pecco. Pra mim, o Pecco é um destaque, por mais que ele tenha se machucado, no tempo em que ele esteve na pista, ele mostrou muito valor, ele mostrou, tanto que, querendo ou não, ele, assim, o que se diz na imprensa internacional, diz que ele já renovou, só não sabe em que equipe ele vai ficar. Não sabe se ele fica mais um ano na Pramac ou se ele vai para a equipe oficial junto com o Miller. Mas é um cara que mostrou valor, é o que você disse. Andou bem, se classificou melhor, foi a melhor Ducati nas duas primeiras provas do ano, tinha um pódio certo, e aí se machucou. Mas é um piloto que eu acompanho, né, que eu tenho acompanhado com mais atenção e eu acho que ele é bastante promissor ainda. Eu vejo nele um grande talento que pode conseguir coisas maiores no futuro e no pouco tempo de pista que teve, mostrou pra Ducati, olha, eu tenho um valor e eu acho que vocês deviam me considerar e parece que a Ducati considerou. Então, Pecco Bagnaia é o meu destaque aí, o quarto destaque. É interessante. O Pecco começou o ano ainda dúvidas, né, ali na Pramac e conseguiu espantar elas, né? Enfim, aí a gente só não sabe ainda onde ele vai correr, nem o Zarco, né? Reza a lenda aí que também já tá acertado, mas vejamos o que acontece. Meu terceiro lugar é o Fábio Quartararo, terceiro lugar, destaque positivo. Ele deixou, na minha opinião, de ser uma promessa, uma realidade, conseguiu 2 corridas perfeitas na Espanha, não fez uma corrida boa na República Tcheca, mas acredito que na Áustria ele foi muito prejudicado pelo conjunto técnico da Yamaha. Eu acho que a gente não viu o Quartararo de verdade nas 2 corridas da Áustria, porque foi uma pista que ele andou muito bem em 2019, que ele conseguiu o pódio. Espero agora o Quartararo muito mais forte nessas 2 corridas de Misano. Misano é uma pista boa para Yamaha, é uma pista boa para o Quartararo, então eu ainda acho que o Quartararo ele tem um pouquinho mais de controle nesse campeonato, ainda confio mais nele do que no resto, apesar de a gente ter o top 10 aí em 35 pontos, é o top 7 em 25 pontos. O Quartararo em terceiro, acho que fez 2 excelentes corridas na Espanha e pode ainda fazer outras corridas como essa, corridas dominadoras até o final da temporada. Teria sido muito duro com o Fábio Quartararo, então? Eu acho que sim. Bom, o meu terceiro também já foi citado aqui. Pra mim, o terceiro destaque é o Zarco. O Zarco renasceu na MotoGP, isso é muito difícil. É muito difícil ter uma chance como ele teve. Ainda mais pensando do jeito que ele saiu da KTM, né? Foi feio o jeito que ele saiu da KTM. De repente, se ele tivesse tido um pouco mais de paciência, poderia ser ele agora vencendo corridas. Mas, às vezes é difícil esperar. Não dá pra saber, realmente. Ele fez o que, sei lá, não ser poético aqui, ele fez o que o coração dele mandou na época. E aí saiu, mas ele teve uma segunda chance, que começou já no ano passado, né? Quando ele foi ali substituir o Nakagami, andou bem, uma Honda defasada, e chegou a ser especulado como companheiro do Mark Marques para esse ano, que acabou não se concretizando, acabou o Alex Marques indo, enfim. E esse ano você fala, putz, o Zarco na 20, não vai dar nada. O cara tá andando bem, e provavelmente, como você falou, já tá garantido pro ano que vem. Não sabe onde ainda, mas dentro da estrutura do Ducati. Então, renasceu, pra mim é um terceiro destaque. Tá aí, Johan Zarco. Meu segundo não é nenhuma equipe nem pessoa, na verdade são as corridas desse ano. A imprevisibilidade, o equilíbrio da MotoGP esse ano. Não sei quanto de porcentagem tem a ausência do Mark Marques nisso aí, mas eu acho que isso tem sido um dos pontos fortes da temporada. Eu acho que depois das corridas de Jerez, ninguém podia imaginar que o Brad Binder ia vencer uma corrida, que a KTM ia vencer 2 corridas, enfim, que a gente teria corridas tão interessantes, com disputa até a última volta, com muitas montadoras diferentes disputando. Eu acho que isso é um ponto positivo da temporada. Segundo, né, o Dovizioso e alguns outros pilotos tem a ver com o pneu traseiro mais macio das motos. Eu não sei até onde isso é verdade. Vamos descobrir nas próximas corridas, mas esse equilíbrio da MotoGP, depois do ano passado, principalmente, que no final as coisas ficaram bem imprevisíveis, ficaram bem chatas, né, no final do ano, é muito positivo. Então esse é o meu segundo lugar, o equilíbrio e imprevisibilidade das corridas desse ano. Eu fiquei surpreso com esse, eu não esperava isso, eu confesso. Eu esperava você falar um piloto, uma equipe, mas não esperava essa me pegou de surpresa, é um bom ponto, mas já em nenhum momento passou pela minha cabeça destacar esse ponto. Meu segundo lugar é o Binder, pra mim é o Binder. Oscilou muito, né, nas corridas na Espanha ele oscilou muito, mas mostrou potencial.
um potencial que, pô, de certa forma, surpreendente, né, para quem tá chegando agora na MotoGP. E a vitória dele na República Tcheca foi vitória digna de um veterano, né? Soube esperar, não se afobou em nenhum momento, fez o que tinha que fazer, quando ultrapassou, manteve a tranquilidade, venceu como um piloto que já tá como se tivesse anos na MotoGP. E nas corridas na Áustria ele acabou tendo, né, um pouco de dificuldade em classificação e tal, mas esses pilotos que chegaram recentemente parece que é o cara com mais potencial de ser grande, sabe? E a vitória dele na República Tcheca ficou muito na minha cabeça, e acho que é por isso que eu coloco ele tão alto aqui, porque o que ele mostrou para vencer a corrida foi um desempenho de veterano, de gente que já tem muita experiência na MotoGP. Então, para mim, é o segundo. É exatamente o que eu estava citando no Pô Espargaró antes. Foi algo que faltou no Pô Espargaró, né? Nessas corridas agora. Teve em alguns momentos em possibilidade de vencer e não conseguiu. Mas enfim, meu primeiro lugar positivo, eu vou englobar muita coisa com um lugar só, que é a KTM. Né? Aí eu englobo o Binder, eu englobo o Oliveira, eu englobo a moto, que melhorou muito, né? E o próprio input do Dani Pedrosa, que é um piloto que conseguiu domar um pouco mais essa moto, fazer ela ficar um pouquinho mais dócil para os pilotos. A gente ouvia até o ano passado que era uma moto muito física, uma moto muito difícil, e o fato do Pedrosa ser um piloto menor e mais suave acabou fazendo a KTM dar uma aquietada debaixo dos pilotos dela. Graças a esse input que vamos falar, a Honda perdeu e a KTM ganhou do Dani Pedrosa. O Dani Pedrosa poderia ter continuado na Honda com um piloto de teste, coisa assim, só que pra Honda não valeu a pena. Pô, o Marques tá ganhando tudo, não sei o que. O problema é do resto, né? Não é o Marques. É justo porque o Marques é um vencedor, mas por outro lado, a Honda tá sofrendo o que tá sofrendo agora exatamente por fazer uma moto para um piloto só. E a KTM, quando pega o Dani Pedrosa, faz uma moto rider-friendly para todo mundo. Né? Uma moto V4, enfim, um chassi tubular, uma suspensão diferente, você conseguir fazer tantos pilotos diferentes serem rápidos, é muito interessante isso. É muito interessante. A Ducati mesmo, quando tinha ali o seu chassi de treliça e o chassi de fibra de carbono na época do Casey Stoner, só Stoner andava. Ninguém conseguia andar. O Loris Capirossi não conseguia, o Nick Hayden não conseguia. O Melandri, como a gente falou já, nossa, o Melandri fez uma temporada péssima. Então, quer dizer, a KTM tá fazendo, a KTM tá reescrevendo a história do MotoGP, na minha opinião, nesse início de temporada. O Binder, como você disse, é um piloto que está começando na MotoGP muito à frente do que devia estar. O Oliveira é um nome do futuro da MotoGP, piloto que trabalhou muito e está conseguindo colher esses frutos agora. A estrada do Miguel Oliveira não foi fácil, mas está aí, ele está... Infelizmente não conseguiu ser campeão em nenhuma das outras categorias, mas chega na MotoGP num grande momento, tem uma grande equipe por trás, e enfim, a KTM, cara. A KTM, pra mim, é o nome do ano até aqui. A gente concorda. O meu destaque é a KTM também. E eu queria lembrar até, quando a gente falou da escolha do Petrucci pela Tech 3, a gente até questionou aqui, né? Ah, mas a KTM não vai dar motos iguais para os 4 pilotos. E a Tech 3 andou bem na Áustria, né? O Oliveira ganhou a corrida. E mesmo se ele não ganhasse, ele estaria no pódio, provavelmente. A não ser que ele errasse ali na última curva e caísse. Mas era um piloto da Tech 3 e ia estar no pódio. Ia estar no pódio mesmo, por mérito. Então, a KTM está sendo não só uma moto que... Até antes disso, né, o Oliveira tinha um ritmo muito forte na corrida da Andaluzia, né, o Binder tirou ele na primeira curva. E também na corrida da Áustria, o Pol Espargaró, né, e o tirou bateram, né, Oliveira, enfim, mas... Naquele programa a gente falava, pô, a Tech 3 não vai conseguir dar equipamento pro Petrucci. Mas no caso o Petrucci fez um grandíssimo negócio, Exatamente. E aí a gente vem aqui pensar, será que foi um mau negócio mesmo? Porque assim, a gente tá aqui, a gente tá de longe, e jamais a gente estaria na reunião ali do Petrucci com a KTM, que é reservado para ele, pro empresário dele, pro pessoal, pra chefia da KTM.
Mas ele falou que eles ficaram muito satisfeitos com o projeto. E agora faz sentido. Faz todo sentido ele estar satisfeito com o projeto. Porque o que a KTM vem mostrando a gente tem 4 motos aqui que são 4 motos competitivas. Não é só a equipe oficial. A equipe satélite também tem motos competitivas. E você falou, a KTM pode estar mudando a história, pode estar mudando mesmo, porque vai fazer, talvez, as outras marcas olharem para as equipes satélites com mais carinho. A Ducati já vinha olhando, né? Principalmente esse ano, que os 2 pilotos têm motos do ano, né? Um pouco defasada, talvez, mas é a moto do ano. Então a KTM tá mudando o modo como as outras marcas vão olhar para a MotoGP. E a KTM não, assim, é difícil a KTM entrar para perder do que a gente vê aí na história da fabricante nas competições, porque você pega a Mundial de Motocross, a KTM é forte. Você pega o Rally Dakar, a KTM é forte. Então a KTM ia chegar na MotoGP e ia brincar, e agora eles estão mostrando que são muito fortes. E você destacou os outros pontos que eu destacaria, Dani Pedrosa, enfim, mas é isso. Grande destaque de 2020 é a KTM. Aí, de 3 segundos atrás, na primeira corrida, o GP do Qatar, né, 2017, a vencedora aí de 2 das últimas 3 corridas. 4 anos depois. 3 anos depois, né? Tá aí. E com muito potencial aí, a gente não sabe o que vai acontecer até o fim do ano. A moto é competitiva. Bom, eu acho que a gente fechou aqui, né? Esse fim de semana tem corrida, né? Volta, MotoGP volta, Grande Prêmio de San Marino. Mais alguma consideração, Gabriel? Ou a gente volta no próximo episódio? Vamos voltar no próximo já comentando essa corrida que vai rolar nesse final de semana. Muito bem, então. A gente fica por aqui nessa edição do Full Gas Podcast e você sabe, gente, que você tem uma série de caminhos para ouvir a gente. Você pode ouvir a gente no YouTube, você pode ouvir a gente no Spotify, você pode ouvir a gente no Apple Podcasts. E você pode seguir a gente no Instagram, @FullGasPodcast. Dessa vez eu não me enrolei para falar o nosso perfil no Instagram. Por enquanto é isso, então a gente encerra aqui o nosso episódio Full Gas Podcast. E a gente volta para falar do Grande Prêmio de San Marino logo mais. A gente estará de volta para falar do que a gente espera que seja uma excelente corrida. Então, eu me despeço por aqui. Até a próxima.